eu falo equipe, né? A gente fala equipe, eu não consigo chegar em lugar nenhum. Sozinho, tenho certeza que não chego. Mas se a gente se ajudar aqui, e como consequência disso ajudar a população, tenho certeza que não necessariamente a gente vai, mas vamos deixar um legado. Que é o que eu quero. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast. Eu, Cláudio Caetano, aqui, mais um dia especial. Hoje, vocês puderam notar, tô com a mesa cheia aqui e a gente vai bater papo de novo, galera. Como vocês sabem, nosso podcast é de empreendedorismo, de empreendedores e de carreiras, galera. E hoje o papo vai estar um pouquinho diferente. Ainda dentro desse nosso assunto, nós temos um empreendedor público aqui, galera. E vai ser um dia muito especial para a gente aproveitar aí, pegar algumas curiosidades, alguns informativos, porque vai ser muito bom. Então eu quero já introduzir aqui meu convidado, Juninho, seja muito bem-vindo. Claudinho, obrigado. O espaço é seu. Obrigado, Claudinho, pela oportunidade. Pocket ADM aí, podcast. Queria apresentar, meu nome é Adilson Roberto Pereira Júnior, Juninho, sou vereador aqui em Jundiaí, mas creio que algo voltado ao empreendedorismo é que a melhor faculdade que eu fiz foi atrás do balcão do bar do meu pai. Foi ali que eu aprendi tudo, aliás, tudo não, mas muitas coisas que deram a oportunidade de ter uma desenvoltura mais facilitada com o pessoal, com o público em si, né? E hoje eu vou contar um pouco de como eu vim parar aqui na Câmara Municipal de Jundiaí. Queria apresentar aqui o Serginho, que é nosso assessor, engenheiro químico, ambiental, sanitário. Apresentar também o Dr. Marcelo Canali, nosso advogado aqui, Juliano, logística, cara que nos ajuda aqui a compreender um pouco as condições da cidade no sentido de facilitação em relação a questões viárias e essas questões mais voltadas para a área dele. Bom, contar um pouco como eu vim parar aqui Claudinho. Quando eu saí da escola Francisco Napoleão Maia, ali na Vila Rami, eu fui para o Joseni Vilela Curado. E lá eu conheci o Gustavo Martinelli. Não sei se você conhece o Gustavo, conhece, é daqui, né? O Juliano também, acho que estudou na mesma sala que ele. E o Gustavo tinha um sonho de ser vereador. E meu avô Zico foi vereador aqui em Jundiaí. Legal. E ele falava assim para mim quando a gente ia pescar junto: não vai entrar nesse negócio de política, hein? Você vai morrer de nervoso, não vai adiantar, você vai... E eu tinha aquilo ali na minha cabeça. Mas quando eu fui lá pro Joseni e conheci o Gustavo, e ele com esse sonho dele de trabalhar na política, né? E ele sempre fazia muitas ações ali no bairro, principalmente para beneficiar quem era menos favorecido. Eu vi nele a oportunidade de trazer algo melhor para o bairro nosso, Vila Comercial, Vila Maringá, ali, aquela região, né, que principalmente na época, Vila Maringá e Comercial eram regiões mais carentes. E aí nós começamos a ajudá-lo, não só eu, mas todos os alunos ali da escola, do Grêmio Estudantil, que era onde ele participava e tinha uma certa influência ali por conta disso. E aí eu pensava, né, nossa, meu avô ainda era vivo na época, conheci o Gustavo também, gostava do Gustavo, e aconteceu um fato curioso lá na escola, uma questão que envolvia até a diretoria da escola, os professores falaram, e o Gustavo fez justiça, assim, vamos dizer, e aí aquela coisa toda na escola e tal, e ele se destacou e os professores falaram: olha, eu acho que você tem que sair como representante aqui do bairro. Na época o Gustavo trabalhava na pizzaria Sabor de Itália, lá perto do Montenegro, se não me engano era. Então a gente se uniu ali no bairro, né? Eu na época já trabalhava no Perisoli Motos, que era uma loja do meu primo, e falou: não, vamos lançar o Gustavo. E com 18 anos ele se candidato a primeira vez. Legal. Criança, né? Se for analisar bem. E foi muito bem. Uma votação expressiva na época, mas não foi suficiente. E aquilo continuou, passaram-se 4 anos rapidamente. Na segunda tentativa dele, ele conseguiu viabilizar a candidatura e ganhou a eleição com 22 anos. Bacana. E eu com 20 anos,
Bom, ele ganhou, fiquei contente. Na época eu estava trabalhando, se não me engano, na Agropecuária Rami, que é ali na frente do Elias, né? Sim, hoje boa. Hoje boa. Fabrício, gente boa demais, Fabrício. Um empreendedor de mão cheia também. Legal. Começou desse tamanho e hoje está gigante, sabe? E méritos dele, pelos cuidados que ele tem, pelo tanto que ele desenvolve ali dentro do próprio negócio. E aí, para minha surpresa, o Gustavo me convidou para trabalhar com ele. Uhum. Isso em 2009, dia 5 de março de 2009, foi o primeiro dia meu aqui na Câmara, com 20 anos. Sim. Não tinha maturidade para administrar os meus problemas, né? Imagine problemas alheios, N problemas que chegam para nós aqui, depois a gente vai contar um pouco sobre isso. Legal. E aí começamos. Na reeleição do Gustavo, ele já foi o mais votado da cidade. Você como assessor. Eu como assessor. Na terceira candidatura do Gustavo, mais votado da cidade de novo, 2 vezes o mais votado da cidade. Isso nos levou a crer que o trabalho Tava dando certo. é esse. A gente entendeu o sentido do trabalho, que é não falar amém para tudo, assistencialista, pagar isso, não é isso. É dar a vara para a pessoa pescar o peixe dela. Legal. A gente entendeu isso. Porque no primeiro momento, quando você dá a vara para a pessoa, ela pode até não é aquilo que ela queria ouvir. Mas depois ela fala, não, é o certo. Porque o certo é o certo e acabou. E aí, o Gustavo foi convidado pelo Luiz Fernando para ser o vice-prefeito, aceitou, até porque é um passo importante e para ele conhecer melhor o executivo, ele precisava ter essa experiência. E me convidou para ser candidato a vereador. Nossa, isso aí para mim foi um baque, né? Porque eu pensava, nossa, mas... você estava na retaguarda dele, né? Então agora... Todo mundo que me perguntava, eu falava, mas nunca na minha vida que eu vou ser candidato. Legal. E eu sempre tinha isso. Tanto que eu falo para eles aqui, se alguém perguntar para você se quer ser candidato, você não fala nem sim nem que não. Põe na mão de Deus. E pronto. Não, e isso é legal porque assim, você falou lá do Gustavo. Primeiro que assim, a gente precisa entender a vida pública como empreendedorismo também. Que, gente, o empreendedor é aquela pessoa que resolve o problema dos outros, né? Ninguém abre um negócio para si mesmo, né? Eu vou abrir uma loja para eu comprar. Não, eu vou vender coisas para resolver o problema dos outros. Então a gente já tem a primeira semelhança aí. E aí, pegando o Gustavo aqui como exemplo, que assim, é uma figura muito carimbada, muito conhecida de toda a região aqui, e ele sempre teve esse viés mesmo, né? Desde a época de escola. Então eu falo para os meus alunos, falo para quem eu conheço, falo, cara, veja o que você gosta de fazer, veja o que as pessoas falam de você, que você faz bem, tá? Porque isso faz diferença, né? De repente, ou você, ou até mesmo o Gustavo, colocar ele para trabalhar numa empresa convencional não é o papel dele, né? Não é a vocação dele. Desde Grêmio Estudantil, cara, ele tinha essa veia, né? Vocês agitaram ali a escola para resolver problemas da escola, depois ser representante de bairro, ou seja, já tinha essa veia política, né? É que às vezes a gente não gosta muito de falar porque a política, ou a palavra política, ela meio que causa estranheza, né? As pessoas falam, é político, ou não me envolvo com política por causa disso e daquilo. Mas vocês, acho que a vida meio que empurrou vocês a serem da vida pública, né? Da vida política. Sim, muito. E por isso que eu falo, né? Às vezes o relacionamento, o que faz parte do empreendedorismo, isso você pode ver numa loja, por exemplo. Você vai num atendimento básico ali. A pessoa te dá um bom dia, o que você precisa é um atendimento. A pessoa, você consegue meio que pré-julgar ali se a pessoa é boa em comunicação, se ela não é. Então cada um dentro do seu quadrado ali, né? Exatamente. E a política em si, ela exige muito carisma. E isso é da pessoa. Por isso que às vezes os professores, eu vi um comentário esses dias na internet, que o camarada fala assim que normalmente os professores,
eles dão mais margem para quem é bom em matemática, em português, e o cara que fala com todo mundo, que amém todo mundo lá no fundão, lá, ninguém dá moral para ele. Exatamente. Mas às vezes é ele que tem uma possibilidade enorme de se destacar. Com certeza. Porque ele tem a comunicação dentro dele. Sim. Que é a alma do negócio. Perfeito. Para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Comunicação fundamental. O vendedor, na minha opinião, o vendedor, e eu falo para você que eu sou vendedor, raiz, assim, eu até carrego com minha profissão, porque na época do bar do meu pai, lá na Vila Maringá, que foram anos, no Fabrício, lá na agropecuária, ou até no pacote lá na Regiru, do seu Luciano Torelli, onde eu trabalhei também. Essa facilidade de se comunicar sempre me ajudou. Sempre me ajudou. E eu falo porque, você desejar um bom dia para uma pessoa, você se importar com as pessoas, querer saber melhor do problema delas, é algo assim que melhora a vida da gente. Legal. Não necessariamente só na política, mas dentro do próprio empreendedorismo, que eu vou falar também. A nossa e até a da pessoa também, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, aí saímos candidato, a gente não ganhou a eleição, mas ficamos na primeira suplência, e como o Cristiano Lopes foi convidado para ser secretário, nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver um pouco o nosso trabalho. Legal. Primeiro mandato é esse? Primeiro mandato. Legal. Primeira tentativa, a gente já está podendo desenvolver alguma coisa. Bacana. E aí que entra até o próprio Dr. Marcelo, quando nós entramos aqui, a gente tem uma amizade com o Fernando Holliday, que é vereador em São Paulo. Sim. E ele trouxe um projeto aqui para nós no primeiro ano, chamado Estatuto da Desburocratização, que vem junto dessa necessidade de facilitar a vida de quem quer empreender, principalmente dentro da prefeitura. Legal. No sentido, por exemplo, aqui um exemplo, né, dessa lei, para que ela serve. Você vai lá na fiscalização do comércio, por exemplo, você quer saber se o endereço da sua casa permite uma atividade. Então você pega o número do CNAE e vai lá para tentar viabilizar. Chega lá, você depende de uma certidão de uso de solo, que não é ali na secretaria que tira, é no planejamento. Então esse projeto, o intuito dele é fazer com que a prefeitura entenda que a Secretaria de Fiscalização do Comércio tem que ter alguém que faça a certidão de uso de solo ali, a não ser que seja algo mais específico. Aí depende de outra secretaria. Caso contrário, facilitar a vida do contribuinte, do empreendedor, né? Dessa pessoa que busca junto à prefeitura a oportunidade de viabilizar o negócio dela na cidade. Encurtar caminhos e diminuir tempo, né? Desburocratizar, né? Que é justamente nesse sentido que a lei... E aí, quando eu decidi sair candidato, já com esse intuito, primeira pessoa que eu fui atrás, o Dr. Marcelo, advogado, era um cara que me daria um respaldo jurídico, me ajudaria a compreender como usar a máquina para beneficiar a população. Porque, volto a dizer, o trabalho do vereador na íntegra, poucas pessoas sabem o que é. As pessoas se prendem muito no sentido de que o vereador, minha árvore não corta, ou o buraco da minha rua, a gente pede também, engrossa o caldo ali, né? Mas é um serviço que a prefeitura faz. Porque o meu papel, por exemplo, viabilizar o tapamento de um buraco, viabilizar para que todos os buracos sejam tapados num curto prazo de tempo, para que essa prestação de serviço da prefeitura seja eficaz. E é isso que a gente tem que passar para a população. O verdadeiro trabalho e a verdadeira responsabilidade de cada função. Agora há pouco você falou uma frase interessante que também dá para a gente fazer um paralelo com o mercado de trabalho normal. Você falou assim que às vezes a população ela quer o assistencialismo, né? Ela quer me dar. E aí o vereador ou quem quer que seja a pessoa pública vai dar a vara, né? Dentro das empresas acontece a mesma coisa, né? Eu não posso chegar no meu diretor hoje e falar, diretor, me dá um bônus aí. Ele vai falar assim, Cláudio, você precisa bater a meta, tá aqui a vara, tá aqui esse setor novo, vai lá gerenciar esse setor, desenvolve esse projeto para mim aqui. Eu falo assim, cara, esse meu chefe também é chato, né? Não podia só me dar um bônus de 5 mil reais aqui e acabou? E aí na vida pública é a mesma coisa, né? Para a população não é assim, Juninho, me dá aí tal coisa. Não, pera lá, eu vou fazer o meu papel, que é onde realmente as pessoas têm muita dificuldade assim, de entender. E de novo,
o carisma é importante, é legal, mas assim, eu imagino, Juninho, até mudando um pouquinho de assunto aqui, que às vezes as pessoas até se assustou com você, porque assim, pô, Juninho carismático, gente boa, né, cumprimento da joia e tal, e chegou no pedido, né, naquela característica de assistencialismo, o Juninho falou, então não é assim que funciona. Sim. Acho que as pessoas até assustam, mas como assim não é assim que funciona o Juninho? Louco, eu tenho que ir da escola, e a amizade. Então acho que você tem que acabar mediando muito conflito nesse sentido também, né, com as pessoas, porque depois de eleito, acho que muita gente vem nessa falsa ideia do que é a política, não é? Sim. É porque antigamente foi colocado uma questão de futebol, política e religião não se discute. E isso é uma mentira. Das grandes. Isso afasta as pessoas. E não é assim que funciona. A participação precisa existir. E falando um pouco até da questão empresarial, eu tenho um exemplo de um amigo meu, que ele ficou afastado um pouco do mercado de trabalho, porque ele assumiu uma outra profissão, e aí ele começou a cortar cabelo, virou cabeleireiro. Mas aí ele não gostou daquilo, e ele resolveu voltar de novo a trabalhar numa empresa. E aí ele entrou na empresa e sempre se queixava do salário, e se queixava, e falava que estava arrependido, não sei o que e tal. Um dia eu estava conversando com ele, e eu fiquei pensando, né, por que ao invés da gente criar, por exemplo, situações contrárias, a gente não tenta ver como melhorar o nosso ambiente dentro da empresa, não necessariamente no sentido de ganhar mais, que é uma consequência, mas no sentido de tentar enxergar no que nós podemos ser útil a mais do que a gente tem como obrigação dentro da empresa. Com certeza. Por exemplo, quando eu trabalhava na Regilu, na Luciano Torelli, a minha função era o pacote. A esteira vinha ali e eu montava a caixa, montava o pallet e levava na câmara de gelo. Mas quando quebrava uma fita da seladora, eu quis aprender como consertar. Então eu fui na manutenção, perguntei pro pessoal como faz. Aí falei com o gerente falou, não, pode aprender, porque quanto mais gente souber trocar, para nós é melhor. Então eu já fui lá, aprendi como faz, assim, quebrava, eu já não precisava mais deles, porque eles estavam fazendo algo mais importante. Eu mesmo fazia. E assim, N coisas. Sim. Então eu penso que a gente às vezes perde muito tempo reclamando e questionando, e isso não nos ajuda. Verdade. Não necessariamente que a gente... o fato da gente deixar de fazer isso vai fazer com que a gente suba degraus assim, mas eu acho que ajuda muito no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa vida pessoal. E eu aprendi isso na faculdade. Eu tinha um professor na faculdade, chama, né? Caí, o nome dele. E ele falava assim pra mim, Ju, vou falar um negócio pra você, hein? O mundo é mau. E eu falava, pô, o mundo é mau? Como é que é isso aí? Ele falava, não, mal no sentido de que seja a responsabilidade que você tiver, seja o emprego que você tiver, você vai ter obstáculos, muito mais do que facilidades. E a ideia é superá-los da melhor maneira possível. Seja no ramo empresarial, ou empreendedor, seja aqui dentro da Câmara. E a gente aprendeu a fazer isso. E aprendeu com os nossos próprios erros. E quantas vezes a gente errou aqui? Quantas vezes eu chego com o canal, puta, não devia ter agido dessa forma. E dessa maneira a gente vai podendo aperfeiçoar o nosso trabalho. Assim. Então tudo isso é uma construção assim que a própria vida nos ensina. E principal, do meu ponto de vista, é saber ouvir. Porque tem um moleque de 15 anos que você vai falar com ele acha que sabe de tudo já. Isso aí já tá velho, né? Ele já tá velho. E tem senhor de 100 anos que você vai conversar, ele está disposto a aprender. Exatamente. Que é o sentido, né, de tudo. É estar disposto a aprender, estar disposto a ouvir. Muito mais do que falar. Às vezes você vai na casa de uma pessoa, você percebe que a pessoa ela quer muito mais desabafar com você e contar alguma coisa que aflige ela, do que necessariamente ela quer que você resolva aquilo lá. Sim. Parece que o intuito dela é muito mais ser ouvida do que ser solucionado aquele problema.
Então tudo isso eu acho que é muito similar o poder público do empreendedorismo, de uma maneira geral, Sim. seja trabalhando dentro de uma empresa ou seja como autônomo fazendo as coisas. Você percebe às vezes, né, volto a falar do amigo meu que voltou a ser cabeleireiro já, não foi para ele a empresa, ele voltou para a profissão dele. E ele assim, corta muito bem o cabelo, corta muito bem, sabe fazer. E em paralelo a isso, tem espaço na agenda dele. E eu tenho certeza que não é porque ele corta bem, é porque ele é parceiro, cara. Sim. Porque às vezes você vê um cara que não corta o cabelo tão bem, não cabe na agenda do cara nomes. Ele não tem agenda. E você vê um cara que corta o cabelo excelentemente bem e não tem cliente. Aí você fala, poxa, olha aí, ó. Olha mais um sinal de que o acolhimento, o relacionamento, né? Sim. Faz toda a diferença. Muita diferença. E eu creio que eu só estou aqui hoje por conta disso. Legal. Isso eu tenho certeza, claro, por conta do Gustavo que me deu toda a oportunidade, por conta do Marcelo, do Juliano, do Serginho que me dá todo o respaldo aqui para a gente poder trilhar um caminho bacana, mas porque principalmente quando a dona Clementina liga aqui no gabinete para falar da tampa de bueiro que está fazendo barulho lá na frente dela, a gente ouve ela com o maior prazer. Sim. E aí liga no DAI, o DAI vai lá, põe a borracha, resolve. Tá ótimo, é isso que ela precisa. E em paralelo a isso, a gente trabalha aqui para poder usar a máquina para beneficiar a população. Sim. Então nós temos muitas boas proposituras aqui, inclusive uma que nós criamos recentemente, justamente essa facilitação para a pessoa poder trabalhar dentro da formalidade. Boa. Que é, por exemplo, o cara vai abrir um comércio na casa dele e uma construção antiga, vai abrir ali, começar agora, e ele não tem planta e habite-se, por exemplo, da casa. E também não está passível de regulamentação, porque precisa de uma lei de anistia, por exemplo, para ele trabalhar dentro da formalidade que ele precisa fazer. Então nós pensamos num projeto de lei que regulamenta e dá margem para ele poder substituir a planta e o habite por um laudo de um engenheiro que seja credenciado, atestar que o prédio dele está seguro. Sim, para a atividade que ele vai executar. Exatamente, isso seria um substitutivo até que ele regularize, para que ele possa trabalhar dentro da formalidade. Então todas essas proposituras liberais, né, vamos dizer assim, no sentido econômico, para dar margem para as pessoas poderem trabalhar, creio que seja a alma da nossa legislatura aqui, e por entender também que da onde eu vim, que foi do comércio, eu tenho que trazer aqui para o meu trabalho algumas vivências que me fazem tentar privilegiar de alguma forma, usando a máquina, aquele camarada que precisa trabalhar, e mais que isso, trabalhar de forma legal. Honesta, exatamente. Formal. E pessoal, vocês já puderam ver que o Juninho tem realmente uma bagagem empreendedora, porque assim, os projetos, né, o trabalho seu aqui acaba dando uma atenção bem grande para o público empreendedor, isso é muito legal. E assim, realmente, essa desburocratização acho que é essencial para todo e qualquer empresário. De novo, eu dando aula de administração, de contabilidade, eu vejo no rosto das pessoas, cara, é difícil abrir uma empresa, é difícil começar e tudo mais. As estatísticas do número de empresas que fecha por causa da burocracia, mesmo por causa desse peso burocrático, é gigantesco. Então, para a gente ter assim, esse tipo de esforço, esse tipo de projeto é essencial. E introduzindo aqui até para a gente começar no próximo bloco, Juninho, uma coisa que eu vejo que é semelhante também na vida pública com a vida do empreendedor é que assim, a pessoa que está de fora, quando ela quer abrir o próprio negócio, ela fala assim, eu quero trabalhar só para mim mesmo, né? Não quero mais ter chefe. E aí ela abre o negócio dela e ela descobre que ela tem agora 10 chefes, 20 chefes, 1000 chefes. Quanto mais clientes ele tem, mais chefes ele vai ter, né? E na vida pública, a mesma coisa, né? Lê do engano aquela pessoa que pensa, não, agora eu vou entrar na vida pública porque eu não quero mais ter chefe também. E aí, Juninho, quantas vezes o telefone toca por dia? Né? Quantas cobranças por dia você temos tem? aqui mais de 450 mil chefes. Uau!
muita coisa. É porque é a quantidade de município que tem na cidade. Sim, sim. Porque assim, não é só quem votou em você que tem a sua representatividade. Sim. É o município inteiro agora, né? Não esquece. E isso que é importante de entender, pessoal. Tanto na vida pública, quanto na vida de empreendedorismo dentro das empresas, você funcionário, também na vida de ter meu próprio negócio. Agora já são, deixa eu ver que horas são, agora são 19 horas, o Juninho está aqui ainda, pessoal. Então, né, a vida de empreender, galera, é realmente uma vida assim, de sua dor, de muito trabalho e sem dúvida, quem tiver essa disposição tem sucesso na vida. Mas vale muito a pena, viu? Com certeza. Não, nós aqui na Câmara, nós temos 460 ou 70 mil chefes, que são as pessoas que são contribuintes, pagam os impostos e cobram de nós um retorno que é a prestação de serviço público da cidade. E conviver com isso é um desafio. Imagina. Justamente porque às vezes as pessoas não têm tanta informação política, não sabem como funciona, e isso nos é cobrado. E por isso que a gente tem que orientar para que as pessoas passem a saber. Mas que infelizmente também, esse problema muito se dá ainda por políticos que estimulam essas questões. Sim. E eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo assim, bem fácil aqui de compreender. Nós temos aqui na cidade uma Secretaria de Esporte, que precisa dar respaldo para os centros esportivos, ter atividades nos centros esportivos. E existem algumas atividades que não tem lá, como por exemplo, aula de zumba. Vou dar um exemplo, tá? E perdão aqui de entrar nesse assunto, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Muito bom. E às vezes algum vereador paga para a professora dar aula no centro esportivo. Determinado centro esportivo, né? Também não seria... Exemplo aqui. Só que essa função não é o vereador. É a Secretaria de Esporte que tem que fazer. Entendi. Só que daí a Secretaria de Esporte não faz. O vereador. Porque está fazendo. E a gente acaba pecando por isso. Porque não é uma política pública que vai ficar. Se um dia o vereador não estiver mais aqui, então acabou. a zumba. É isso que eu estou falando. Sim. Então o que a gente faz? Qual é a minha cobrança? Vou falar desse ponto só. É que seja colocado nos centros esportivos políticas públicas que sejam para sempre. Sim. Permanentes. Vou colocar a aula lá, é o retorno dos impostos que as pessoas pagam, dos tributos que as pessoas pagam, para que as pessoas usufruam disso. E isso atrapalha muito o nosso trabalho aqui. Sim. Por que você não faz? Porque não é isso que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é o seguinte, é ir lá bater na porta da prefeitura, da secretaria, para que a secretaria faça, não eu. Eu lembro na época da CREM, tinha base, futebol de campo, tudo que é idade, todos os centros esportivos, nós não temos mais isso. E não adianta eu, ou o Limão, que dá aula lá no centro esportivo da Vila Comercial, como ele ajuda, ele é credenciado para isso, então ele ajuda, e isso é excelente, eu acho que as pessoas têm que participar, é cidadania. Sim. Se você tem um tempo, é professor de educação física, quer dispor para ajudar as crianças, sensacional, mas eu acho que a Secretaria de Esporte tem que dar isso aí. É função dela. É função dela. Então isso é uma coisa que me pega, porque eu sinto falta de ser, eu sinto falta da base. Sim. Não tenho nada contra alto rendimento, né, atleta já que disputa, mas eu acho que as crianças é o nosso grande objetivo aqui. Mas todo atleta de alto rendimento um dia foi a base. Né? Então o que a gente precisa fazer? Falar para as pessoas, para elas poderem compreender que, de certa forma, acaba sendo um assistencialismo. Isso não é legal, não é legal para nós, não é legal para elas. Sim. E eu dei esse exemplo porque isso é uma coisa que acontece aqui. Eu sinto um pouco de carência da Secretaria de Esporte aqui da cidade. Eu vou sair um pouco do tema, mas só para mostrar onde eu vou fazer esse encaixe. Se a gente não dá as mãos aqui e não realmente abraçar a ideia de orientar as pessoas onde elas têm que cobrar e nós onde a gente tem que cobrar também, sim,
Por exemplo, a gente fazia uma festinha lá no bairro, eu me vestia de Homem-Aranha, era uma manhã de lazer, chamava Anima Bairro. E muita gente falava assim, que esse pessoal aí é pão e circo, é isso, eles querem ganhar a eleição assim. Cara, isso me deixou tão sentido. E não era uma simples, não tinha só pula-pula ali, não, ensinava a criança a jogar o lixo no lixo, reciclável, higiene bucal, higiene do trânsito. Junto com essa festa, a gente trazia muitas questões de cidadania ali, né? Só que eu entendi o recado que a gente recebeu com essa frase dessa pessoa, que era pão e circo e a gente queria ganhar com isso. Porque realmente não é a função. Sim. Até é, mas pode ser que, por exemplo, hoje, a igreja quer fazer alguma coisa lá, a gente ajuda a igreja a fazer. A escolinha quer fazer, a gente ajuda a escolinha a fazer. Eu não trago essa responsabilidade para mim. Porque eu não quero lá na frente alguém chegar em mim e falar, olha, você só ganhou por causa disso. Não, eu quero que as pessoas olhem para nós e coloquem nós como bons políticos pela nossa capacidade de, usando a máquina pública, poder dar um retorno para ela no sentido de que o tributo que ela paga volte em prestação de serviço público. Ponto final, é isso que eu quero. Então a secretaria quer fazer alguma coisa, aliás, um evento lá no bairro, quem tem que fazer é a Secretaria de Esporte. Quer fazer alguma coisa voltada à questão da cultura, quem tem que fazer é a Secretaria de Cultura. E eu fiscalizar para que isso aconteça. E você vê como que é, né? A gente vai aprendendo aqui e com os nossos... informação, porque realmente a gente não tem acesso, a grosso modo assim, essa informação não chega pra gente assim, aquilo que você falou, tem até mesmo as pessoas do meio político não gostam de explicar o que elas fazem, né? E culturalmente as pessoas também têm um pouquinho desse estigma de entender errado, porque é mais fácil eu levar na ignorância de ficar pedindo assistencialismo pro Juninho do que eu entender realmente qual que é o papel dele, né? E esse mix aí de novo, você falando, minha cabeça entende isso aqui como uma empresa grandona, né? Na verdade, a administração pública é uma empresa, né? E aí a gente tem os vereadores, enfim, eles são líderes de setor, eles são chefes de setores, se a gente for fazer esse comparativo com a empresa, né? Então assim, é aquilo que você falou, eu vou chegar no RH e falar, RH, precisa cortar uma matinha ali, RH. A pessoa, Cláudio, mas eu não faço isso. Não, mas está prejudicando a nossa área de lazer. Aí o RH vai dizer, não, então entendi. Aí se te prejudica, agora é comigo, mas o RH vai ligar para o departamento de manutenção. Pessoal, manutenção, a área de lazer lá que eu consegui para os funcionários não está em boas condições. Vai lá e arruma. Então assim, é exatamente a mesma coisa que acontece dentro das empresas, a administração pública replica isso, né? Só que, de novo, isso é cultural. Vocês já trabalharam em empresas, vocês viam funcionários, colegas de trabalho reclamando com pessoas erradas. Tipo, vai lá e faz tal coisa. Só que não é a minha função. E é muito importante isso que você está fazendo, falando, Juninho, para que as pessoas realmente entendam, cara, qual é o papel do vereador, qual é o papel de A, de B, estar um pouco mais envolvido com essa questão pública. Eu volto e meia nas minhas aulas, eu trago questões políticas para o pessoal e falo, pessoal, isso aqui não é campanha política, isso aqui é para você aprender a ser um bom cidadão, cara. Isso aqui vai implicar em você na hora de você abrir sua empresa, isso aqui vai implicar em você nicho, naquilo, então... Essa informação é muito valiosa que você está trazendo aqui para a gente, né? Mas explica aqui para o pessoal também, Juninho, como é que funciona essa questão o vereador, ele tem a função de desenvolver projetos, de desenvolver leis. Como é que funciona isso aqui dos vereadores? Esse é um dos principais papéis assim, do vereador. Tirando a questão fiscalizatória, as proposituras são a principal função. Mas é tão complexo para apresentar alguma coisa, porque se a sua lei gerar gasto para o executivo, ela já é inconstitucional, então ela já não serve. Tá? Até essa questão um pouco envolve a função do Marcelo aqui na Câmara, né? Até porque o Canalha, por exemplo, tá o projeto da escola, do PDD municipal lá que a gente fez esses tempos atrás, que ainda está em discussão. Até se o Canalão quiser dar uma falinha sobre essa questão do projeto, Canalão, dá uma picada aí pra gente. O Juninho, né, dentro um pouco daquilo que ele já falou, né, desse jeito dele
dar a vara, ensinar a pessoa a pescar ao invés de simplesmente entregar aquilo que a pessoa está pedindo, ele é uma pessoa que valoriza muito a liberdade, né? Então, quando você cria a pessoa tem uma dependência de você, ela não tem a liberdade. Então, é muito melhor você dar a vara e ensinar a pessoa a pescar, porque a partir dali ela vai adquirir uma autonomia, do que você simplesmente atender o pedido dela sem explicar como que ela consegue aquilo. Sim. E nesse sentido, a gente recebe muitas vezes pedidos aqui no gabinete de escolas, né, de pais, de alunos. Olha, a gente vai fazer uma festinha junina, precisa de ajuda lá para comprar isso, para comprar aquilo, para prenda, né? Por quê? Porque a escola precisa arrecadar recurso, às vezes até para fazer manutenção básica ali, ou para pintar uma porta, ou consertar uma fechadura. E aí, quando o Juninho me convidou para trabalhar na assessoria dele, uma coisa assim que ficou bastante marcante para mim, falou: Canalha, eu quero ser um vereador que deixa um legado. Eu não quero ser um vereador que entra lá só para dar nome em rua, não que isso não seja importante, porque é importante que só quem não tem um CEP sabe a dificuldade que é para receber um produto delivery ali na sua casa, né? Mas uma coisa realmente que fosse mais substancial. E aí, nesse sentido, a gente desenvolveu um projeto que permite à prefeitura realizar convênios com as associações de pais e mestres. Porque, como o Juninho falou, o vereador não pode fazer um projeto de lei que gere despesa para o executivo. Sim. Se gerar gasto, já vai cair na inconstitucionalidade. Então a gente não fala de valores, mas a gente fala da possibilidade, né, na autorização, na possibilidade de o município, a prefeitura de Jundiaí, firmar parcerias, firmar convênios com as associações de pais e mestres. E por que com as associações e não diretamente com as escolas? Porque as escolas, elas não têm um CNPJ, a escola é a própria prefeitura. E sendo pela associação, então ela consegue destinar o recurso. Legal. E aí, cada escola tendo um recurso mínimo que seja, ela poder gerir a maneira dentro daquela necessidade particular de cada escola. Uma é porque precisa trocar a fechadura, a outra porque precisa colocar um toldo, a outra porque precisa trocar o portão. Ela poder ter essa autonomia, né? Que muitas vezes ela não consegue. Sim. São pequenas despesas que muitas vezes ela está dependendo da festa junina, está dependendo da rifa, está dependendo da associação de pais e mestres a arrecadar fundos para poder fazer. Sim, verdade. Então, a gente com esse projeto está visando dar essa autonomia para a escola. Legal, muito bom. Esse foi um dos mais recentes, assim, né? Legal. Isso eu ainda falei pro Dr. Marcelo falar sobre ele. Mas dentre outros, por exemplo, a questão do IPTU atrasado. Então, a gente às vezes se depara com situações que a gente fica um pouco sem entender, né? Acredito que o munícipe, né, também acaba muitas vezes não entendendo o porquê certas exigências. A gente se deparou com uma situação onde a pessoa tinha um débito de anos anteriores com o IPTU e ela, por uma dificuldade que passou durante o tempo de pandemia, e é uma pessoa correta, que sabe das suas obrigações, né, conseguiu melhorar a situação, foi lá na prefeitura para tentar colocar as contas em dia. E para poder acertar as contas, fazer um parcelamento das dívidas que estavam lá acumuladas com a falta de pagamento de IPTU, foi exigido que ela apresentasse uma matrícula atualizada do imóvel. E não apenas o carnê de IPTU que já estava no nome dela. Então a gente falou, poxa, por que impor para a pessoa mais uma despesa, né? Além da dificuldade de ir até um cartório de registro de imóveis, solicitar, isso tem custo, se a pessoa está querendo simplesmente pagar, né? Então a gente fez um projeto no sentido de não se fazer exigências, sendo que o próprio carnê de IPTU já está no nome dela. Sim. Né?
Então, são coisas simples que facilitam a vida do cidadão. Sim. Então, dentro daquela ideia que o Juninho trouxe quando ele foi eleito, né? De procurar fazer coisas que realmente sejam benéficas a todos. Sim. E não simplesmente uma pessoa pontual ou alguém que está ali com uma dificuldade pontual, mas que possa atender a todos. Tem uma frase que eu acho que o João Apolinário, um pique empresário aqui no Brasil, ele fala: todo mundo tem uma boa ideia de $1 milhão. Né? Assim, é fácil, se eu der $1 milhão pro Ju, ele vai abrir a empresa dele e é possível que ele tenha bastante sucesso. Só que o difícil é ser, com essas pequenas boas ideias, você conseguir gerar resultado positivo para as pessoas, né? Porque também acho que é uma visão que as pessoas têm do vereador. Não, o cara agora vê o vereador, acho que ele tem um orçamento lá de uns 50 milhões de reais por semana, que ele pode sair distribuindo aí, recapeando rua, fazendo isso, fazendo aquilo. Não é assim que funciona, não é junto com o cargo público, vem lá o orçamento gigantesco, não é assim que funciona. E esse lado empreendedor, esse lado de procurar a melhoria para o próximo, que é muito legal que vocês estão demonstrando aqui para mim, para nós, que assim, poxa, é uma coisa simples, é uma dívida do IPTU e tal, cara, mas para que eu vou gerar mais encargo para o munícipe, sendo que ele está indo lá para resolver esse problema, para acertar o débito, né? E aí é por isso que às vezes a gente tem pessoas que falam, cara, quer saber, é tão difícil que eu não vou nem regularizar. Deixa rolando aí. O dia que tiver mais fácil eu vou. Então, pequenas ações, né, pequenas melhorias dentro daquilo que vocês estão propondo, né, que com certeza não são só essas duas, trazem bastante resultados. E é o que às vezes dentro das empresas as pessoas precisam também, né? De novo, é muito fácil chegar para o meu chefe, para o meu diretor e falar, cara, libera um orçamento aí de $1 milhão para mim que eu vou levantar o meu departamento. Mas é óbvio que eu vou com $1 milhão, tá fácil, né? Agora, com pequenas medidas, eu, Cláudio, gestor, como é que eu consigo melhorar o dia a dia do meu colaborador? Como é que eu consigo melhorar o dia a dia aqui do pessoal da empresa, né? Que, de novo, a empresa pública, vocês estão fazendo isso, né? Tentando, entre aspas, facilitar a vida do funcionário, que nessa figura que seria o munícipe, né? Cara, o dia a dia dele, com certeza, está sendo melhorado aí, mas é desafiador, né, Juninho? Muito. Isso é que nem a casa da gente, né, Carol? Desculpa, porque às vezes na casa da gente a gente quer trocar o carro, trocar a janela, e não é assim. A gente tem que priorizar, e a prefeitura é assim. E aqui em Jundiaí, eu falo que nós temos bons gestores lá dentro. Muitas coisas precisam melhorar, isso é fato. Seja na saúde, seja na segurança pública, que é algo que nos afeta muito nos dias de hoje. Mas nós estamos avançando com isso. Então, assim, o Luiz Fernando é um bom prefeito, eu tenho que reconhecer aqui o trabalho dele. O Gustavo Martinelli, que hoje é vice, também faz um trabalho fantástico. E toda a equipe de gestores desenvolve um bom trabalho. Comparando-se a outras realidades, a gente vê que o Jundiaí, graças a Deus, está muito à frente de outras cidades. E isso fica claro para nós, quando a gente correlaciona com uma empresa, de que se na empresa você investir errado, você quebra. A prefeitura também. O prefeito ou o vereador, se você tiver uma iniciativa ali errada, você perde a próxima eleição. Se o prefeito investe em um lugar errado, ou sem uma licitação correta, ele toma uma improbidade, ele vai ter que pagar uma multa. Então, quando a gente pega a questão de gestão, ela precisa ser eficaz, seja no poder público, seja no poder privado. Acaba sendo uma escola de administração isso aqui que vocês fazem. Com certeza. E uma escola com uma complexidade tamanha que creio que talvez na faculdade você não tenha. Porque aqui você tem que ser um pouco de tudo. Você é um pouco da área da saúde, você é um pouco da área do esporte, você é um pouco da área de gestão. Tudo, então você tem que aprender um pouco de cada coisa. E isso só o tempo vai ensinar. É porque você vai dialogar com todo mundo, né? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 20 anos, imagina. Eu tenho 35 agora, vou fazer 16. Vai para 16 anos que eu estou aqui na Câmara. Sendo 12 anos como assessor e agora os 16 vão se completar como vereador. E o que eu aprendi aqui é algo que eu vou levar assim para a vida, para a vida. E eu falo que às vezes as pessoas falam assim para mim, pô Ju, eu queria te ver mais aqui no bairro.
E eu, de fato, quando as pessoas me ligam, eu estou presente lá. Só que hoje eu preciso estudar tanto isso aqui, como é que funciona, como funciona a prefeitura, e essa complexidade da máquina pública, como que eu posso usar ela para beneficiar a população, Sim. que eu não consigo às vezes, eu não tenho tanto tempo. E se eu falar para você, não é só aqui que a gente faz isso. Às vezes você chega em casa, você vai assistir um jornal para você poder se atualizar, você vai assistir um Pavinato lá para ver o que ele está trazendo para nós de conteúdo. É cargo de 24 porque horas. você tem que estar antenado. Estado, federação, mundo. Porque se você não souber o que está acontecendo no mundo, como é que você faz para ter por exemplo, o presidente da República? A gente tem que saber os passos dele. Para a gente poder, às vezes, fazer uma moção de repúdio aqui por conta de alguma ação. Por exemplo, quando o Maduro veio aqui, a gente repudiou por meio de moção aqui na Câmara. Porque eu, em sua consciência, que prezo pela liberdade, seja ela econômica, ou seja, liberdade na raiz mesmo, a gente não quer que um ditador venha aqui no nosso país. Com todo respeito aos eleitores do Lula, não é esse tema, até porque creio eu que a maioria dos eleitores dele também não ficaram satisfeitos com isso. E agora, dia 29, vai ter uma reunião do Foro de São Paulo em Brasília, que vai contar com a presença do Daniel Ortega também. Então, se eu não estiver atento a isso, como que eu vou discutir, como que eu vou orientar, como que eu vou debater? Então, tudo isso são coisas que, é o que você falou, é 24 horas. E quando a gente vai para a empresa também, que eu já trabalhei em empresa, já trabalhei em comércio, meu pai empreendeu lá no bar, eu sei o que meu pai fazia lá. Ele abriu o bar 5 horas da manhã para servir café para o povo, à tarde ele fazia o salgado que ele ia servir à noite. Fechava o bar meia-noite, dormia 5 horas, no outro dia 5 horas da manhã de novo. Só fechava no domingo. E ele ganhou muito dinheiro no bar, meu pai. Graças a Deus, o bar era lotado. E eu vou falar, muita gente falou assim, Nilson, mas seu bar é lotado, tá no ponto. E ele provou que não era o ponto. E quem faz o comércio não é o ponto, é o comerciante. Meu pai saiu de lá, nunca mais aquele lugar foi pra frente, assim, que nem era na época do bar dele, né? A gente teve 60 anos da Nadir, que é uma loja de roupa ali na Vila Julianópolis. Do Nivaldo, da Nadir, Dona Cida, que é a irmã do Nivaldo. E eu falei pra Dona Cida, Dona Cida, o bolo da senhora é excelente. Dona Cida Bolos, conhecidíssima aqui em Jundiaí. Mas dar um abraço na senhora é melhor ainda. Eu tenho certeza que as pessoas vão lá mais para te abraçar do que para comprar seu bolo. Porque quem faz o comércio, volta a dizer, é o comerciante, o carisma dele, a atenção e o que ele pode ouvir das pessoas e acolher naquele momento que a pessoa vai lá, né? E pro Nivaldo e a Dona Nadir, a gente falou a mesma coisa, 60 anos de comércio é muito tempo. Só sobreviveu quem realmente entendeu como que funciona ali, não necessariamente em relação a vender produtos bons, mas acolher o cliente de uma maneira que ele se sentisse confortável para poder comprar aquele produto que a pessoa está vendendo. Tipo fotogélia que eu sempre ficar muito tempo poucos anos, né? Encerrou as atividades agora. Mas você ia lá, tava lá o senhorzinho, até um tempo atrás, ele tava ali, ele queria participar daquilo, tudo. Então, isso é muito raro. Você percebe que, assim, é difícil empreender, é muito difícil. Mas para quem entender que o empreendedorismo, na sua essência, é o acolhimento da pessoa, às vezes muito mais do que o produto, com certeza, a possibilidade de se dar bem é muito maior. Muito maior. Não é só o produto. Não é só o produto. A pessoa pode ter o melhor produto do mundo. Se o cara for um chato, ele não vai vender. Ele não vai vender, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E isso é fato. Que nem o pai do Juninho. O pai do Juninho vem produto de limpeza. Tostinha. E ele nunca falta cliente para ele. Mas aí você pergunta como que é o comportamento do seu pai? Pô, o cara conversa com todo mundo, o cara é simples. 17 anos no mercado aí, graças a Deus, com bastante cliente, tratando as pessoas bem. Trabalho que a gente faz aqui, né?
Melhorou um pouquinho, né? Era de Kombi, agora tá de montaninha. Mas volta pro lado empreendedor. Muita gente conhecia ele com a Kombi. Sim. Era até marca registrada. Marca registrada. Exatamente. Legal. E mudando um pouquinho aqui, Juninho, para a gente emendar um outro papo, você é funcionário público, é servidor público, tem 400 e tantos mil chefes, mas você também é gestor de uma equipe, né? Porque você tem os seus assessores e tal. Vamos falar agora no próximo bloco como que é ser gestor de equipe agora, porque você tem que administrar as cobranças externas, você tem que ver o que o seu pessoal está fazendo, você tem que incentivar, engajar esse pessoal. Como é que é esse lado gestor de equipe agora dentro dos servidores municipais? Isso vai ser mais fácil, porque eles estão aqui, então você pode perguntar para eles. Viu, mas não tem nada combinado, eu não quero ficar fazendo Pode perguntar tranquilo, que assim, que ele tiver também para falar, para eu poder melhorar, e fale agora, não cale-se para sempre. Esse é redondo para ele. Vamos começar, Ju. E na verdade, assim, não necessariamente falar um pouco do trabalho também, contar um pouco como que é isso aqui. O Juninho, assim, ele deixa a gente bem à vontade. Nós, assim, como assessores, traçamos as nossas metas também, damos o atendimento aos munícipes. Eu e mais o Juliano, a gente sempre está na rua, absorvendo bastante as demandas, seja ela qual área for, procura dando um direcionamento, uma orientação para a pessoa assim, de imediato, ou buscar uma informação para passar posteriormente. A gente aprendeu muito com ele, e eu aprendi muito, aprendo todo dia, junto com o Canalha assim, também, porque eu caí meio que de gaiato nessa história toda. Vim da área do setor privado, era analista de laboratório, e acabou que surgiu a oportunidade de trabalhar com o Juninho Vereador. Ele, assim, me buscou pelo conhecimento que eu tenho de formação, por também tratar as pessoas como ele trata, dar todo o atendimento na essência, né? Procurar acolher, que é o que a gente estava falando. Deixa eu pegar um gancho aqui. Na verdade, quando a gente chegou aqui, eu não queria trazer ninguém que tivesse já algum viés político. Legal. Eu pensei assim, é melhor a gente pegar alguém que seja lá do bairro também, que eu já conheça, porque é cargo de confiança, né? Então eu tenho que confiar nas pessoas que estão comigo. E aí o Canalha, quando eu fui atrás dele, eu já tinha premeditado isso aí, porque nós trabalhávamos juntos na época do Gustavo. Na época que o Gustavo foi presidente da Câmara, o Canalha também ajudava na questão jurídica, e pela competência eu já sabia. Mas o Serginho realmente foi de paraquedas. E não necessariamente foi porque o pai dele vem produto de limpeza lá na vila e eu já conheço o pai. E na minha cabeça eu falei, se for um pouco o que o pai é 10. Mas porque a gente também se conheceu numa campanha que teve. O Gustavo. O Serginho, uma desenvoltura, a gente prestava atenção nesse dom que ele tinha para ouvir as pessoas e acolher. E eu falei, eu acho que é um caminho. E ele tá nadando de braçada aqui. Engraçado, pegou muito fácil, eu saio na rua, as pessoas elogiam demais. Por quê? Porque dá atenção, se não sabe, vai buscar se inteirar do problema, dar a resposta para a pessoa, não carrega ninguém no colo, muito pelo contrário, mostra o caminho para que a pessoa faça, que cai naquela questão que o Canalha falou, né? A gente poder dar autonomia para as pessoas poderem resolver os problemas delas, porque a gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar aqui. E amanhã, depois, se não tiver mais aqui, se a gente tiver mais aqui, a pessoa não vai precisar mais de ninguém. Ela vai saber que, ela precisa de uma certidão do solo, planejamento. Vai precisar do não sei o quê, secretaria tal. Então ela vai saber o que ela tem que fazer para poder se virar. Essa é a ideia. Legal. Pode falar, Ju. É bem assim. Então eu fico mais pra rua, absorvendo, como eu falei, as demandas, eu e o Juliano. E todo esse conhecimento a gente aprendeu com o Juninho, com o Canalha, mais experiente aqui na Câmara. O Juliano tem aprendido com ele também sempre. Agregou todo mundo. Então cada um, assim, se for ver, tem sua especificidade. O Canalha mais na parte jurídica, o Juliano na operacional, que seria na logística. E eu, quando é alguma demanda mais voltada para saneamento básico, drenagem urbana, esgotamento sanitário, meio ambiente,
o Juninho pede para eu estar indo conversar com o munícipe, entender o problema dele, um modo mais grosso, procurar uma orientação na prefeitura ou na DAI, nos órgãos competentes ali, entender, passar para eles, ver o que eles podem fazer, entender a maneira com que eles falam para mim, para poder passar para as pessoas de um modo mais fácil, Legal. que elas não têm essa... Porque o Ju também ele fez estágio no DAI. Ah, Eu legal. fiz 2 anos de Então, estágio no DAI. Ele conhece. Super calhou, né? Não, conhece. Legal. Então, É às uma vezes, amizade boa com o pessoal uns de tempos lá. atrás teve um problema na vida ali que nem o pessoal do DAI achava. E o Serginho foi lá, entendeu ali o que estava acontecendo e até ajudou na orientação para que fosse solucionado. Legal. Não, por isso que o político, tudo bem, eu gosto de falar, de conversar e tal. O Serginho, o Ju também é um pouco mais assim acanhado, mas é cada um no seu quadrado. A equipe, quando eu falo equipe, né, a gente fala equipe, eu não consigo chegar em lugar nenhum, sozinho, sem ter certeza que não chego. Mas se a gente se ajudar aqui, e como consequência disso ajudar a população, tenho certeza que não necessariamente a gente vai, mas vamos deixar um legado, que é o que eu quero, né? Então o Serginho é um cara que me ajuda muito, entrou aqui e aprendeu assim fácil, e para falar, nem eu sei, não sei nada se for analisar bem, sei muita coisa, mas ainda tem muito que aprender, porque isso aqui é tão complexo, é tão que você não consegue. Eu tenho certeza que tem um vereador do DOCA que ficou 10 mandatos aqui na Câmara. Eu tenho certeza que ele, tenho certeza que não aprendeu tudo. Sim. Porque é muito complexo. E aí, pergunta de leigo agora, tem um número de assessores que cada vereador tem? São 3. Isso, 3. São 3 assessores. E aí entra a dificuldade de gestor, né? Porque, igual você falou, 3. Eu preciso de 3 pessoas que sejam capacitadas, que tenham uma facilidade de aprendizado, mas se puderem eu já pensar algumas coisas que vai ser útil, gente, 3 é muito pouco, né? Então aqui a gente tem um advogado, né? Uma pessoa da área da lei, beleza. E agora, temos só 2, o que eu vou fazer, né? Qual é o perfil que eu vou pegar para que, de novo, aqui caiu super bem, né? A parte química, a parte do DAI, de saneamento, mas agora a gente tem 2 pessoas para uma demanda de uma cidade de mais de 400 mil habitantes, que assim, eu imagino que cada dia que o telefone toca aqui é uma demanda nova, Muito, uma coisa... Por isso que são 19 vereadores, Sim. que é para dar conta disso. E também uma outra coisa que eu acho que nos ajuda muito, nós não temos característica aqui de político, né? Se for analisar bem, as pessoas olham para mim, algumas falam, pô, não é possível que esse cara seja vereador. Tá lá no bar, é o morador do bar. Porque normalmente, até minha mãe briga comigo e fala, pô, tem que se vestir melhor, não sei o que e tal. Só que eu acho que dependendo do jeito que você chega, principalmente na população que a gente lida, quanto menos é mais. Então você chega lá com humildade, a pessoa sente a vontade para conversar com você. Você chega muito engomado, a pessoa já vai, entendeu? Porque nós estamos trazendo aqui uma política nova, assim como a questão do empreendedorismo que hoje vem mudando, a internet vem dando uma outra dinâmica para a coisa, política também, creio eu. Então assim, você vê, o Ju, por exemplo, o Ju, eu conheci ele foi o primeiro empacotador do Elias. O primeiro empacotador que teve. Nossa, menor aprendiz ainda. O primeiro empacotador que teve no supermercado Elias era o Juliano. A gente treinava no Floresta, jogava futebol de salão no Floresta. Isso. O Ju saía do Floresta e ia trabalhar no Elias. Fazer pacote. Então, no nosso terceiro assessor, que até foi uma lei que foi votada esses dias atrás aqui na Câmara, eu falei, e agora? O que a gente chama? Eu não tinha ninguém para chamar em mente. E aí eu falei, e aí veio isso aí na minha cabeça, né? E eu pensei no Ju, por quê? Porque eu lembrei desse fator dele já desde 14 anos, você tinha? Isso. 14 anos, Ju? Eu comecei nos 13 anos, né? 13 Meu anos. pacote. Aos 15 fui registrado no menor aprendiz, R$75 por mês. Então você, pô, tudo bem, ele não é uma pessoa que tem experiência política, né? Mas é uma pessoa que começou a trabalhar com 13, 14 anos. É honestidade também, né? Que é um fator primordial da política.
honesto, sincero, tem que ser. Sim. E aí eu falei, pô, Dentro das empresas a gente fala muito hoje sobre hard skills e soft skills, né? Competência técnica e competência comportamental. Há anos atrás você contratava currículo, tem faculdade, tem isso, tem curso A, B, C, tal. Aí o cara ele começava a trabalhar na empresa, dava trabalho, não desempenhava e tal, não sei o que, tal. Hoje o movimento está bem ao contrário disso, né? Então as pessoas estão contratando caráter e treinando competência. Assim, compensa muito mais você fazer isso. De repente, eu vou pegar aqui uma pessoa que já tem uma vida pública, já conhece a prefeitura, mas assim, e esse tato com a população? Né? E será que ele vai de fato levar a mensagem, esse legado que o Juninho está querendo deixar? Então eu vejo que desse lado do gestor você fez muito bem, né? Então eu estou contratando o caráter, estou contratando a pessoa, ela vai aprender isso aqui. E de novo, vai passar 30 anos aqui, né, os próximos mandatos, e não vai aprender tudo. Né? Mas tendo essas características que você viu, poxa, ficar desde os 13 trabalhando. Então assim, não é qualquer um. Né? É uma pessoa, né, esforçada, uma pessoa disso, daquele. Então essas características para o gestor é crucial. É uma pessoa que aprendeu desde cedo que para ter não cai do céu, né? Sim. Tem que trabalhar. É uma barganha justa. Sim. Que a gente quer. E foi assim o principal fator da gente ter convidado o Juliano para trabalhar aqui com a gente. Legal. E aí, o que você tá achando, Ju? Um exemplo. Abre o coração para nós. Eu sou muito agradecido, né? Começar novo a trabalhar e essa oportunidade que o Juninho me deu foi muito interessante porque o que eu vejo hoje na população em si, o carinho que o Juninho tem, de que maneira? Na abordagem. Às vezes eu vejo que os vereadores, assessores, se olhar, por exemplo, na fragilidade da pessoa. Às vezes não precisa divulgar o que a pessoa tem ou deixa de fazer, o que nós fez. O Juninho cuida muito desse zelo, com o nome da família. Isso é muito importante para mim, porque uma coisa que eu aprendi com os meus 2 avós, que Deus permitiu, no Covid levou, que é muito interessante, que eu guardei para minha vida, foi o quê? Muito obrigado e por favor é praxe. Ele falava assim, não importa quantas vezes você vai falar isso, mas nunca deixe de agradecer. Legal. Às vezes, quando você lidera uma equipe, como eu liderei equipes, às vezes o menino fazia um serviço simples e falava assim, obrigado e valeu pela oportunidade. Você falou 10 vezes, mas meu avô falou, nunca se cansa. E isso é a essência que eu peguei aqui junto com a equipe, que eu estou aprendendo. Sou novo aqui, mas a intimidade com a pessoa, atendendo a necessidade dela e se preocupando com ela e não prometendo aquilo que não possa cumprir, é um fator chave do sucesso. Isso também voga para mim, porque antes, por mais que ele me chamou, mas isso que me interessa, o que é o princípios. O pai tem princípios, a família tem princípios, os meninos também, o Canalho, o Serginho. Parte da família. Né? Parte da família, então quer dizer, não prometa as coisas que você não possa cumprir. Legal. E a política é isso, o que eu vejo que a essência, o que a equipe tem aqui é isso, é procurar ajudar e dar o passo a passo como funciona do que você dá mastigado. Porque se você dá mastigado, a pessoa não vai entender onde que começa tudo. Né? Então se você mostrar onde que direcionar, ela não precisa de mim na próxima, ela vai saber, ela já sabe, já faz charada. Então essa preocupação, essa liberdade que o Juninho dá, não de atender só o pai. A pessoa acha que não está no pai e não está fazendo nada. Não, pessoal. Pelo contrário, nós atendemos o dia inteiro. Aonde precisar, um amigo que é muito distante, que ficou sabendo que eu trabalho com o Juninho. Onde que nós fomos esses dias que estava afundando a rua? Lá no Adélia. Não, era no Jardim Costa, né? Isso. Bairro Costa? Pra frente do Jardim Adélia ali, né? Lá na frente. Na frente, como no Caxambu. Nós conhecemos uma família lá, mas assim, fantástica a educação que a filhinha tinha. Até o canal ficou admirado de ver. Papai, mamãe. Nossa, uma coisa assim fantástica. E aí você fala, poxa vida, né? Os bons, sem dúvida nenhuma, são a maioria. Sim, são. Porque às vezes a gente fica assistindo televisão e Dr. Enéas, saudoso, que eu gosto muito É um dele. presidente que a gente não tem. Ele, o melhor presidente que nós não tivemos, né? Ele sempre falava que a mídia se vangloria de desgraça. Com certeza. E de coisas que não agregam ou se agregam muito pouco. E é verdade. Porque quando a gente para um pouco de ficar assistindo essa televisão, essa mídia que hoje nós temos, e sai para a realidade,
a gente vê coisas incríveis. Muita coisa boa. Muito. A maioria é coisa boa. Sim. A gente vê família, por exemplo, que cresce num ambiente totalmente desfavorável e os filhos se mantêm íntegros, respeitando o pai, a mãe, um zelo ali, sabe, uma harmonia familiar, Que legal. que os vínculos familiares que hoje a gente vê que são tão perseguidos no sentido de tentar eliminá-los, a gente sabe que é o intuito do sistema, né? Infelizmente. Mas a gente vê que isso em muitos lugares que a gente vai, prevalece ali muito forte. Legal. E até nessa visita, né? Você que teve o primeiro contato lá, né? Sim. Eu fiquei tão assim, impressionado, cara, tão impressionado com a educação que o pai e a mãe conseguiu passar para aquela criança, que o canalha, na hora que a gente tava voltando, a gente até emociona, porque, que nem eu, por exemplo, eu cresci dentro do boteco, só vendo palhaçada. Mas meu pai e minha mãe sempre ali. Então, né, Sim. a gente conseguiu. Por isso que às vezes assim, aquele negócio, aquela conversa ali que, não tem oportunidade. Não, todo mundo tem oportunidade. Não vem falar esse negócio de oportunidade pra mim, porque não adianta, entendeu? O Serginho, o Juliano, o próprio Marcelo, ninguém aqui tem berço de ouro, cara. Ninguém aqui veio de berço de ouro. Sim. O Serginho mora na Vila Maringá, eu cresci também na Vila Maringá, no comercial ali, o Juliano também. E a gente se virou. Hoje nós estamos aqui, mas também se não estiver mais aqui, eu já sei por onde começar. Porque a venda, é o que eu falo pra você, o cara que aprender a vender, Tá feito. ele não vai passar fome, cara. Ainda eu rico, né? Fala assim, o cara que tem uma titã, e sabe vender, é rico, é milionário, velho. Porque aqui todo mundo tem motinho, né? O cara tem uma titãzinha, o Juliano tem uma motinha, eu também tenho, por isso tá todo mundo tossindo ali, todo mundo doente. Por chegando frio, tudo por causa da titã também. É o parteiro do fantasma. Mas essa ambiência que às vezes as pessoas falam, né? Não é algo que determina o futuro. Não é. Agora, os vínculos familiares, isso é. Faz toda a diferença, né? Isso é. A gente aprovou um projeto aqui esses tempos atrás, que é o Dia da Família. Dia da Família. Nossa. Estamos apanhando até agora, por causa do projeto. Mas não necessariamente porque é um projeto ruim, mas ele é mal interpretado. E pior que isso, ele não é mal interpretado porque ele não está bem redigido, ele é mal interpretado porque as pessoas fazem proposital. É enviesado, né? As pessoas fazem uma Esses leitura dias a gente recebeu um e-mail aí, olha, nós aqui da OAB, advogados, advogadas e advogades. Pô, tá de brincadeira, né? Eu nem sabia que tinha isso aí, eu fiquei confuso essas coisas, porque na minha época, tô com 35, quando eu era criança, cara, era GLS, pô. GLS, gays, lésbicas, simpatizantes. E quase não se tinha preconceito, se tinha muito pouco. E quando tinha era brincadeira e a pessoa levava na boa. E hoje a gente vê uma sigla desse tamanho e o preconceito aumentando cada vez mais. Alguma coisa errada. Sim. O mimimi não é assim, entendeu? Aumenta a sigla e o preconceito fica. Eu vou falar, hein? Eu tenho um monte de amigo e um monte de amiga que não compactua. Mas infelizmente é aquele dividir para governar, né? Sim. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Voltando a falar do projeto. O Dia da Família, pô, primeiro que assim, né? Se você tá aqui, você pode agradecer 2 heterossexuais, porque se não fosse, você não ia estar aqui. Então já começa aí já o debate. Pai, mãe, prole, diz no Dia da Família. Mas não necessariamente a gente quer excluir. Não é isso aí não. Sim. Todo mundo nasce de um pai e de uma mãe. Exatamente. É a ordem natural das coisas. Então, o projeto foi criado dessa maneira justamente para contemplar aquilo que é natural, aquilo que é real. Que é o Biológico, pai, né? a mãe, biológico, e o filho. Sim. E aí, puta manifestação, e aquela pega para capar, 90 advogados, 70 advogados, não lembro, mandou um e-mail pra gente, né? E às vezes as pessoas vêm da tribuna livre aí, e eu respeito muito. Sim. Só que eles não estão compreendendo onde a gente quer chegar com o projeto. Eles não estão entendendo. E se ou não estão entendendo, volto a dizer, ou estão sensacionalizando. Sim. De duas, uma. Porque
É tão fácil, é tão simples entender Sim. o real. Tem um vereador aqui, por exemplo, que os pais dele se separaram quando ele era muito jovem ainda. Era para ele ser um cara frustrado. E ser contra um projeto desse, se ele fosse nessa linha. Mas não é porque os meus pais se separaram que eu não posso vangloriar uma família que deu certo e tem toda aquela estrutura, entendeu? Sim. Os vínculos que a gente fala. Sim. Por exemplo, tem casais que não deram certo, que o pai foi embora, a mãe criou o filho sozinha, né, entre aspas, mas ela valoriza aquilo que é o sentido, a importância da família, a importância. Então, isso também é uma dificuldade que nós temos aqui. Sim, porque qualquer coisa hoje... Muito. E o que me dói é que assim, era para estar todo mundo de mão dada, cara. Seja eu hétero, seja o Juninho homossexual, não que você seja, tá? Mas só pra gente exemplificar isso. A gente tinha que caminhar junto, cara. Porque eu sempre falo, e falei esses dias lá na prefeitura, 20 anos da Conselho da Mulher. Francine Gagliotti é a presidente. Eu fui lá prestigiar. E teve várias falas ali, né? E eu não ia ter a palavra, mas eu fiz questão. Eu pedi, porque muitas eram pra mim, parecia. Porque eu sou branco, porque eu tenho olho claro, porque não sei o quê. E eu sempre pensando numa frase, eu não lembro quem que é a frase, mas enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, a gente não vai conseguir avançar. E essa frase ficava na minha cabeça, porque um falava uma coisa, outro falava outra coisa, outro falava outra coisa, e pô, peraí, mano, intrinsecamente somos todos iguais, não há nada que difere. Por que ficar sensacionalizando em cima disso? Sabe? Criando divergências entre essas. Eu não vejo por aí o caminho. É muito extremo, né? Existe um movimento mundial, né, para dividir. Né, para dividir, para perder identidade. Então você não tem mais gênero, né, você não tem mais nome, né, você só é um número. Porque a partir do momento que você se tornar apenas um número, é que você não é mais nada, né? Você é facilmente manipulável. Né? Então, é isso que muitas vezes, até quem está aí tocando trombone, né, gritando, muitas vezes não percebe esse movimento internacional, mundial aí, para desestruturar mesmo a família e a sociedade como um todo. Né? Porque dividindo, eles vão dominar. Fica mais... quando você divide, fica mais fraco, né? As partes é mais fácil de atacar. Fala desse cara como gestor aqui. Então, eu sou suspeito para falar, porque minha relação com o Juninho é das melhores possíveis, né? Eu até me sinto muito lisonjeado, porque ele está sempre aí reconhecendo o trabalho que a gente faz, e mais do que isso, né? Reconhecendo a gente como pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço, né? Mesmo diante de uma deficiência que você possa ter, porque aqui ninguém é perfeito, a gente comete erros, né? Ele é o cara que está sempre nos dando a mão, nos levantando, nos valorizando, e aí não tem como você não ter todos os dias, a todo tempo, a todo instante, o desejo de ser melhor, né? De errar menos e de corrigir um possível erro. Então, é uma coisa assim que eu valorizo demais no Juninho, né? Ele tem essa capacidade de te levantar, mesmo quando você erra, quando você cai, quando você pisa na bola. Ele não é o cara que vem e te aponta o dedo, não, pelo contrário, ele é o cara que vem e te estende a mão. Então isso para mim é uma coisa muito especial que eu vejo nele, né? E aquilo que eu já disse antes, né? Quando ele me convidou, ele falou: Canário, eu quero deixar um legado, eu não quero ser um vereador de passagem, eu quero deixar projetos, leis que realmente fiquem e que façam a diferença na vida das pessoas.
tem uma crítica que é muito presente na sociedade a respeito de projetos inconstitucionais, né? Isso é um pouco, parece que, de consenso, né? Que vereador propõe muitos projetos que não prosperam, que são ilegais, que são inconstitucionais. Isso até mesmo pela própria limitação que o vereador tem. Como a gente já disse antes, não pode gerar nenhuma despesa para o executivo, não pode interferir na parte administrativa, que é de competência exclusiva do executivo. Então é bem limitado. Então a importância de ter uma equipe com essa capacidade de, no meu caso, eu da área do direito, ele da área ambiental, o outro da área de logística, a gente poder se complementar, essa é a palavra, legal. Se complementar para poder realmente fazer um trabalho diferenciado para a cidade de Jundiaí que possa permanecer como um legado aí do vereador Juninho. Tá com a moral alta, né? Mas ninguém vai falar porque não tem como aumentar nada aqui. Isso aí. Remuneração é a mesma. Mas eu falo que aqui na Câmara a gente é muito bem remunerado já. Sim. Então a gente tem que trabalhar de verdade 25 horas para poder de alguma maneira retribuir para a população essa prestação de serviço de qualidade. Então assim, vale a pena. Vale a pena estar aqui, vale a pena aprender, vale a pena errar, vale a pena acertar, vale a pena tudo isso, sabe, encarar todo esse sistema que a gente encara hoje que é duro. Não é fácil não. A gente vê todo esse intuito, porque é o bem e o mal, né? O bem e o mal aqui na Terra, ele existe, e a gente vê, por exemplo, eu vi na internet esse dia que teve uma parada aí, o pessoal colocou Jesus crucificado lá. Sim. E aí começaram a brincar com aquilo e tal. Isso aí me magoa muito, porque se existe um guia que a gente segue aqui, e o canal que é da comunidade também, 40 anos, Juliano, Serginho, todo mundo aqui é temente a Deus. Começa aí. E às vezes os amigos meus falam, pô, você vai na igreja direto, hein? Eu falo, eu vou porque eu preciso, tão indigno que eu sou. Sabe? Então eu te pedir misericórdia dos meus erros que a gente comete, sabe? Das falhas. Mas a gente percebe que ainda é muito pouco perto desse mal que hoje está entre nós e principalmente no meio da política. É muito pesado, o clima é muito tenso. Quando tem sessão de terça-feira aqui na Câmara, eu saio moído, esgotado, pode não acontecer nada, mas parece que tem um ar ali dentro, sabe? Tem um ar ali que judia de nós. E você pega aí, pô, uma outra questão, as crianças. O pessoal quer pegar as crianças, né? Porque criança é a pessoa mais fragilizada. Mais inicial que elas têm, né? Então você pega, pô, voltando a um tema que eu não gosto de discutir, mas como a gente entrou nesse assunto, vamos falar um pouco. O criança trans existe. Se o camarada precisa ter 18 anos para responder a um crime, como que uma criança de 5, 6 anos pode definir se ela é ou não é, ou enfim? É incoerente, né? É muito. Então a gente tem que conviver com tudo isso. Sim. Pessoal, é o seguinte, papo ótimo, mas tem que terminar, né? Juninho, quero te agradecer, não só o Juninho, a equipe aqui, pelo espaço, pelo tempo, pelo esforço que esses meninos fizeram para eu estar aqui hoje. Para mim isso foi aula de administração, aula de gestão de pessoas, gestão de tarefas, gente, o negócio aqui não é brincadeira, a administração pública não é brincadeira, vocês já puderam ver. Espero que vocês tenham gostado do papo, só agradecimento mesmo e a palavra é de vocês aí. Então a gente que agradece, Claudinho, pela oportunidade, parabenizar você pelo trabalho também, Pocket ADM, sensacional, vale muito a pena conversar contigo e agradecer também a equipe, eu fiz questão que ela estivesse aqui para a gente poder conversar um pouco sobre todos os temas que nós abordamos aqui hoje, né? Com certeza, se fosse para a gente ficar aqui conversando, seria dias e ainda teria assunto suficiente para poder conversar. Com certeza. Principalmente porque a administração pública realmente é muito complexo.
e para saber como lidar só fazendo parte dela. Tanto que antes do Gustavo ganhar a primeira vez e me convidar para trabalhar com ele, a gente achava que nós fôssemos chegar aqui e resolver todos os problemas. E não é assim. Sim. Não é assim porque é que nem a casa da gente. Volto a dizer, né? São prioridades, Sim. são orçamentos que E sempre precisam tem um ser... buraquinho ali que você vai ter que fazer. É planejamento, resiliência, dedicação para poder saber o que fazer, como fazer para que as pessoas sejam beneficiadas, né, com o nosso trabalho, com o trabalho do poder público. Então também agradeço muito o Juliano. Quiser falar alguma coisa aí, Ju? Eu quero agradecer ao Valdir pela oportunidade e mais uma vez ao Joaninha também pela oportunidade e sucesso e ver a poder ajudar a população. E o sorriso é quando chega a pessoa para a gente e fala, ó, obrigado por você direcionar a gente e resolver um problema. E isso é a maior sensação nossa. Coloquei um apelido no Juliano, Gato de Botas. Gato de Botas. Então o Juliano, quando ele vai falar com o munícipe, cara, ele olha com uma carinha assim, que até eu fico comovido um pouco, sabe? Eu fico feliz, cara, porque assim, enquanto a gente tem pouco e somos bem sucedidos, e o povo precisa dessa carisma nossa de chegar e escutar. O importante é o que o Ju fala, nunca dar certeza daquilo que você vai falar que vai fazer. Não, ele fala para nós, ouve, analisa, pensa antes de falar, ó, não sei agora, mas eu posso te dar uma resposta depois. Então isso é satisfatório. O município entende que nós vamos dar um retorno. Ou até trazer uma resposta negativa, né? Porque a gente não dá brincadeira. O não também é resposta. O que a gente tem que fazer é passar, dar o retorno de uma maneira que ele possa procurar em qualquer lugar. Isso. É aquilo que nós falamos. Isso é bom. Tem um processo e tal. Canalha, como que é isso aí? O Canalha fala para a pessoa, ela pode procurar 1000 advogados. É com base. É aquilo que o Canalha falou. Isso. E Mas isso sem lá que o vazar. Serginho fala, é o que o Juliano fala. Doa quem doer, cara. Resposta negativa, não tem problema, dá a resposta. Porque é isso que importa. A gente não está aqui para fazer média. não é fazer média. E o sensacionalismo, ele dura pouco. Sim. De novo, mundo empresarial. Cara, para quem já teve líder político, isso até virou um nome pejorativo, né? Sim. Líder político na empresa, que é o cara que faz aquela. Você fala pra ele, ó, cara, e aquela promoção, tal, desenvolvimento. Não, eu vou ver. Dá 2 tapinhas, ó, Cláudio, ó, pode deixar que tá garantido. Aí passa meses, passa um ano, Não e vem. você trabalhando ali, o cara fala, pô. Frustra. Exatamente. Então, assim, gostei muito disso que você disse. O não também é resposta, cara. Então, Com certeza. é melhor dar esse não e você ganhar. A pessoa no poxa, o Juninho é um cara sério, o pessoal é um pessoal sério, tá fazendo um trabalho honesto, do que de repente passar 5 dias e falar, esse Juninho só enrola, cara. Você tá falando, eu tô pensando aqui, cara. Eu fui muito bulinado na escola. Porque eu era o menor da turma, então eu sofri. Mas não me abati não, viu? E o Canalão eu coloquei, eu sou bom de apelido, né? Porque nenhum pega de mim, eu não sei com a cabeça. O canal é o Saraiva. Por quê? Lembra do Saraiva da Zorra Total? Saraiva. Tudo é nervoso. Não, ele pode ir com o chapéuzinho dele, não, é a marca registrada. O Canalho um dia tava passando no saguão da Câmara ali, e lá tava a Margarete, que é a nossa guarda que fica aqui na Câmara, e o pessoal da mesinha, da recepção ali. E o Canalho passou, cara, eu olhando ali no elevador, não cumprimentou nem o pessoal da mesinha, nem a Margarete. Falei, não é possível. Saí lá fora, falei, vem cá, vamos entrar de novo na Câmara. Ele entrou na Câmara e falei assim, vai lá falar bom dia pra Marga. Foi lá, deu um abraço na Marga, vai lá bom dia, vai lá, comentou e tal. Agora, o bichão cumprimenta tudo. Já chega, você tá abraçando. Tá ficando mais calmo também, porque eu falo um gatinho de bola. mais tá nervoso. Aí às vezes eu brinco, né? Que nem no Zorra Total do Saraiva. Eu não lembro que era o nome da esposa dele, passava a mão na cabeça e falava assim, tá mais calminho agora, Saraiva? Então o Canalão, cara, essa figura aí, muito competente, me ajuda muito. E é um privilégio também desfrutar desses momentos que nós passamos junto aqui, que com certeza é sério, é um propósito, é uma missão que a gente tem aqui na Câmara,
Mas acima de tudo é companheirismo, fraternidade, compaixão, amor ao próximo. Não é dar com uma mão e tirar com a outra. Eu não gosto de tirar foto. Eu não gosto de tirar foto. Porque assim, você vai lá, você resolve o problema de uma família que estava, perdão da palavra, né? Complicado. Aí você vai tirar uma... Puta, não gosto, cara. Sensacional. Eu sou ruim, Marcos. Eu sou ruim. Eu fiz faculdade também, mas pra mim eu não gosto muito não. Eu prefiro nos bastidores trabalhar e a pessoa, se ela quiser valorizar o que nós fizemos para ela lá na frente, né, apoiar nosso trabalho, beleza. Se não também, Tá beleza, bom, do mesmo jeito. Senso de propósito. Então se você quiser falar também alguma coisa, não para encerrar aí, ó. Eu acho que uma coisa que a gente tem em comum aqui é o gosto por servir, por ser útil. Então, como o Juliano falou, quando um cidadão que estava com um problema, que não sabia encontrar a solução, ele vê aquele problema solucionado, né, a alegria que essa pessoa sente é a nossa alegria. Da mesma forma como quando chega um outro com um baita de um problema, a dor dessa pessoa é a nossa dor. Então, a gente tem isso em cada um de nós, né? Esse desejo de ser útil. E às vezes até extrapola os limites do município. Acontece de pessoas de Várzea Paulista, às vezes acontece até de outros gabinetes de vereador pedir alguma orientação para a gente, uma ajuda, e a gente faz. Está servindo, né? E a gente faz, porque o nosso papel aqui é ser útil, é poder dar um retorno, é poder fazer com que as pessoas encontrem uma solução. Isso é bom. Daqui a 16 anos, 16 não, 15 anos, pô, não é 15 dias, né? É muito tempo. Então, nesse meio tempo que nós estamos aqui já, pô, tantas amizades que nós fizemos, tantos contatos que nós fizemos com prefeituras, estado, enfim, e isso ajuda muito a gente abrir portas. E às vezes alguns vereadores mais novos aqui que chegaram, se precisar de alguma coisa, sabe que pode vir aqui, que a gente vai passar a receita sem problema nenhum. Nós nunca tivemos problema com isso. Quantas vezes eu peguei assessor de vereador aqui, por mais que eu tenha pouca idade, mas pouca idade não quer dizer nada em relação à experiência, hein? Quantas vezes peguei para a mão e do 8º ao térreo da prefeitura, fiz questão de ir lá Mostrar. com esse assessor, não vou citar nome porque também não vem ao caso, mas fiz questão do 8º ao térreo, ó, aqui é isso, aqui é aquilo e tal, assim como foi com o Juninho, como foi com o Juliano, como foi... O Marcelo já tinha um viés que nós aprendemos junto, pelo fato da gente ter trabalhado anteriormente, mas para nós aqui é um prazer ajudar os outros também, que aqui na Câmara, assim como eu também, tenho que reconhecer aqui, a assessoria da Ana Tonelli me ajudou muito, a assessoria do DOCA me ajudou muito, a Ivana, o Mazini, o Dito Farso, o Iene, a Amélia, o Aguinaldo. Eu tenho que falar porque assim, eu não sabia, então quem me ajudou foi a assessoria de outros vereadores que aqui estavam também na época. E como eu não sabia, eu ia perguntar. Não é verdade? Então, outra coisa também, aqui na Câmara tem uma garagem dos motoristas. Quanto que eu aprendi com eles? Porque eles, por ir para lá e para cá, aprendem também. Às vezes eu entrava no carro falando, agora não sei, mas aqui vamos comigo lá. Então a gente tem uma gratidão também. Legal. Pela construção que a gente conseguiu ter nesse meio tempo. E essa de ajudar pessoas é uma satisfação enorme. E eu acho que dentro da empresa, voltando aqui agora para a questão, é a mesma coisa. Sem dúvida. Não é porque o cara Não é pelo disputa salário, uma né? vaga com você, com uma Sim, promoção, sim. você tem que pisar na cabeça dele, cara. Não é seu inimigo. Não é isso aí, é equipe. Pelo contrário, se essa pessoa der certo e você ter um tiro que você ajudou na construção, porra, não é satisfatório Com também? certeza. E você sabe que você pode chegar lá também, sim. Claro que Sério, deu certo, realmente tinha um A caminho. empresa é muito isso. Pô, quando eu trabalhava lá no Fabrício, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje. Começou a trabalhar um outro rapaz lá, que ele já tinha uma bagagem de agropecuária nas costas. Eu já trabalhava lá fazia mais de um ano. E ele entrou lá para mandar em mim. E cara do céu, para mim era muito mais fácil. Porque quando eu não tinha ele para mandar em mim, eu acho que eu trabalhava mais do que depois que ele entrou para mandar em mim. Porque ele falava, faz isso, eu ia fazer o que ele mandava.
E quando ele não estava lá, eu fazia tudo, até o que eu não tinha que fazer. Porque eu não consigo ficar parado. E eu acho que isso aí também é uma questão que atrapalha, né? Você ser proativo. Se eu não tivesse nada para fazer lá na agropecuária, eu tirava pó das embalagens. Se eu não tivesse mais nada para fazer, eu ia tratar os hamsters. E a gente tinha que tentar achar coisas para melhorar o ambiente de trabalho nosso. Então, isso é muito parecido também com o privado, né? Porque tem gente que perde tempo reclamando do que tendo proatividade para fazer algo a mais e melhorar o ambiente de trabalho. E isso é algo que aqui a gente aprende algumas coisas que eu tenho certeza que se um dia nós sair daqui e ir para uma empresa ou ir abrir um negócio ou qualquer outra coisa, nós vamos ter uma bagagem que isso aqui nos ensina, coisa assim absurda, muito positiva. Com certeza. Então, Sérgio, se quiser falar alguma coisa também, eu queria agradecer a oportunidade de estar apresentando um pouco do que a gente faz aqui, como a gente trata as pessoas, procura dar devolutiva, passar isso para as pessoas também, né, que vai estar nos assistindo, vai nos assistir, que elas tenham esse entendimento, que muitas delas não têm. Então, acho que é isso. Foi um papo super produtivo, legal. Agradeço de coração. Isso aí. Como é que o povo faz para contatar o Juninho? Não, e Claudinho, eu também agradeço de modo particular você ter dado essa oportunidade para nós, porque é aquilo que nós falamos no começo da discussão, né? Existe essa questão de que futebol, política e religião não se discute. E a gente tem que acabar com isso aí. Muito pelo contrário, se discute sim, e a discussão não é discussão para perder a amizade, não. É o contrário, a democracia é sinônimo de contrariedade, é sinônimo de discussão, e discussão respeitosa, discussão para construir algo melhor. Por isso que às vezes quando as pessoas vêm aqui criticando a gente, eu prefiro a crítica do que o elogio, porque com a crítica a gente evolui. O elogio às vezes pode ser que a gente se acomode, isso não é... Só cortando um pouquinho o que você está falando, quando o Juninho chamou eu para trabalhar com ele falou isso. As pessoas que falam bem de mim para você, não precisa nem me avisar. Mas as que falam mal, você me avisa que eu vou na casa dela. Porque, poxa, se frustra, né? Se falar bem, é mais que obrigação nossa estar podendo fazer um bom trabalho aqui. Legal. Agora, quando fala mal, eu quero saber por quê, para eu melhorar. Onde você vai correr? Não tem perfeito, só tinha um e a gente crucificou ele. Nós não, somos falhos. Então, qual que é o nosso intuito? Melhorar, aprender, evoluir e poder, sei lá, não errar mais com aquilo que a gente errou, sabe? Então, assim, para quem quiser, sei lá, bater um papo, conhecer um pouco o nosso trabalho, pedir alguma coisa, tiver alguma ideia de projeto de lei, puder passar para a gente também, legal, fazer um contato conosco, nós temos o nosso telefone, não sei se quer anexar aqui no final do vídeo. Eu vou deixar tudo na descrição, mas aí o pessoal consegue ir por telefone. Nós temos um cartãozinho nosso aqui, que tem o celular, o meu celular, o celular do Serginho e o celular do Marcelo e do Juliano. Então, é meu celular direto. Eu não tenho dois aparelhos, só tenho um. Tem um número. Até peço desculpa, às vezes eu demoro para responder o zap, mas sou eu que respondo. Só que o Serginho 50 mil pessoas mandando o mensagem. canal que eu dele, mas se ligar é melhor. Então, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Jundiaí, sala 22, segundo andar, abertos para qualquer tipo de discussão, prontos para poder atender a população da melhor maneira possível, com uma equipe aqui técnica que eu posso dizer que talvez para comunicação eu posso ter uma vantagem, mas tecnicamente eu sou o mais fraquinho da equipe. Falo isso com gosto porque eu acho que o político, ele tem que ser bom, mas ele tem que ter uma equipe melhor ainda, porque senão ele não consegue avançar e não consegue poder retribuir para as pessoas que confiaram nele uma boa prestação de serviço. Legal. E é isso que a gente conseguiu aqui consolidar com a nossa equipe, com o nosso atendimento. Claro, as nossas deficiências, mas sem dúvida nenhuma tentando aprender e melhorar a cada dia. Então, eu acho que é isso, né? Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade
E a gente fica à disposição aí para qualquer coisa, Perfeito. qualquer demanda que vier depois da postagem do vídeo, a gente puder acompanhar também. E vamos continuar aprendendo junto aí, tentando fazer o possível para melhorar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Porque se a gente quer um futuro próspero, se a gente quer dar uma melhor condição para as pessoas, é por meio da política. É por meio da política. Política é tudo. Política é empreendedorismo, política é tudo do nosso dia a dia, tudo é política, tudo é política. Então, eu espero que as pessoas peguem gosto, e eu acho que o Bolsonaro realmente deixou um legado, porque antigamente você ia numa roda de conversa, ninguém falava disso, ninguém nem sabia quem era ministro, quem era nada, e hoje as pessoas sabem. Então isso se deu muito por conta dessa última legislatura que nós tivemos aqui, né? Infelizmente ele não foi reeleito, mas eu acho que o povo aprendeu também um pouco com isso. E agora vamos ver como que vai aí essa administração. Eu particularmente não sou nem um pouco admirador, para mim não está sendo muito boa, mas a gente tem fé em Deus que a democracia tem que ser respeitada. Com certeza. E se ele ganhou nas urnas, justiça, a maioria optou por ele, eu te respeito e vamos trabalhar, né? Construir, tentar fazer com que ele possa fazer o melhor possível, e nós vamos pegar no pé, sem dúvida nenhuma, cobrar, apontar o que está errado, como nós apontamos aqui algumas coisas. Sim. Eu acho que o trabalho é esse. Unanimidade é burra e a democracia é essa divergência de ideias, essas discussões, mas volto a dizer, nós temos que estar junto, porque se nós estamos remando para o mesmo lugar, o barco é um só. Todo mundo tem que remar para a mesma direção. Se der bom, vai dar bom para todo mundo. Não importa se você pensa de um jeito, se você pensa de outro, isso aí pra gente pouco importa. Que o sentido da coisa é que todo mundo tenha o mesmo foco, que é o bem comum. E para isso tem que ter o respeito. Eu, sinceramente, eu posso ter divergência de ideia com muita gente que vem aí na tribuna às vezes, mas eu posso falar aqui, eu nunca desrespeitei ninguém que pensa diferente de mim. Seja ele que defenda qualquer tipo de pauta, que às vezes a gente entra num embate, eu nunca faltei com respeito e nunca vou faltar com ninguém. Eu acho que essa é a essência da política. Respeitar para ser respeitado, a reciprocidade entre pessoas que pensam diferente, mas querem a mesma coisa. Então, Claudinho, muito obrigado mais uma vez. Imagina. Pessoal, quase que a gente engata o segundo episódio aqui já, né? Porque assunto não falta. Mas, Juninho, obrigado de verdade. Isso serviu de utilidade pública, né? Muitos esclarecimentos, muitas ideias. Pessoal, convido vocês a acionar os meninos aqui, a vir fazer uma visita, a conhecer muito mais do que esses 10% que eles entregaram aqui, porque realmente tem muita coisa rolando, acontecendo aí. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, divulga para o máximo de pessoas que você puder, que isso também vai fazer diferença para outras pessoas, e eu vejo você no próximo vídeo. Now the world